Dentre os planetas do Sistema Solar, Júpiter é destacado por ser o mais colossal de todos. Em tamanho e massa, Júpiter é um mundo realmente impressionante. Mas diante de tanto gás acumulado, os astrônomos acabaram detectando algo inusitado dentro do gigante gasoso. Há um verdadeiro planeta rochoso dentro dele. Exatamente, apesar de ser formado principalmente por gás, existe um núcleo embaixo de tanta matéria. Claro, é bastante improvável que um dia vamos conseguir chegar até lá. Mas como seria essa espécie de planeta que existe dentro de Júpiter? No vídeo de hoje, vamos atravessar a atmosfera do maior planeta do Sistema Solar para entender como funciona o seu núcleo. Júpiter é a personificação da grandiosidade em nosso sistema solar. Com um diâmetro de impressionantes 139.820 km, ele é tão vasto que poderia engolir mais de 1.300 terras dentro de seu volume. Sob o olhar atento da sonda Juno da NASA, que hoje é a sonda responsável por estudar o planeta, somos presenteados com imagens espetaculares de suas nuvens turbulentas, registradas a apenas 15.000 km do topo de sua atmosfera. Essa proximidade nos permite observar detalhes tão precisos que fazem suas tempestades e redemoinhos parecerem obras de arte, em constante movimento, destacando-se contra os tons de laranja, branco e marrom de suas faixas. Essa é uma perspectiva que nos coloca mais perto do gigante gasoso do que qualquer outro satélite geoestacionário está da Terra, revelando um mundo incrivelmente assustador. Sua atmosfera é composta principalmente por hidrogênio e hélio e se estende a cerca de 70.000 km antes de chegar ao núcleo. Um trajeto que por si só é um feito inimaginável para a nossa tecnologia atual. E bom, acredito que dificilmente vamos superar esse desafio e você vai entender o motivo logo mais. Dentro dessa vastidão gasosa, tempestades colossais como a Grande Mancha Vermelha existem há séculos, sendo uma prova do dinamismo extremo da sua natureza. Júpiter não é apenas o maior planeta do Sistema Solar, mas um gigante cujos detalhes, mesmo à distância, nos fazem lembrar de quanto ainda temos a explorar por ali. O caminho até o núcleo joviano é uma jornada que desafia a imaginação e as leis da física como as conhecemos. Na superfície visível do gigante gasoso, encontramos as formas das camadas de nuvens turbulentas, mas à medida que descemos, a pressão atmosférica aumenta progressivamente, comprimindo esses elementos gasosos. O hidrogênio, que normalmente conhecemos como um gás, começa a se comportar de forma completamente bizarra devido à intensidade e à temperatura crescente. O que antes era uma atmosfera rarefeita se torna um ambiente de alta pressão, onde o peso da atmosfera e o calor forçam o hidrogênio a se comportar como um estado líquido, formando uma vasta camada que envolve as profundezas do planeta. Continuando nessa descida veloz, as condições se tornam ainda mais extremas. Em um dado momento, a pressão alcança as marcas inimagináveis de 3 milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. É nesse ambiente, sob forças tão intensas, que o hidrogênio líquido sofre outra transformação espetacular. Ele se torna hidrogênio metálico. Esse estado exótico, onde o hidrogênio ganha propriedades de um metal, como a capacidade de conduzir eletricidade, é encontrado em uma camada espessa que envolve as regiões mais internas de Júpiter. Esse hidrogênio metálico é um dos responsáveis pelo campo magnético poderoso do planeta, um dos mais intensos de todo o Sistema Solar. Mesmo no meio dessa pressão esmagadora e de temperaturas que ultrapassam milhares de graus, o núcleo de Júpiter permanece um grande mistério, mas é lá que acredita-se existir um planeta com uma massa 25 vezes superior à da Terra. Infelizmente, nesse momento, a mais de 70.000 km dentro de Júpiter, o peso de camadas de gás, líquido e metal cria um ambiente tão extremo que nenhum equipamento humano seria capaz de resistir. Por exemplo, enquanto lá no fundo das Fossas das Marianas temos uma pressão equivalente a 1.000 atmosferas, em Júpiter, lá embaixo, essa pressão ultrapassa milhões de vezes. Não existe até hoje nenhum material que aguente tamanha pressão. Mas agora entra uma questão interessante. Como seria esse núcleo planetário gigantesco?
Os cientistas acreditam que ele seja formado por elementos pesados, talvez em formato sólido ou semissólido. Esse núcleo, que pode ter cerca de 25 vezes a massa da Terra, é um verdadeiro caldeirão de pressões e temperaturas extremas, resultante de bilhões de anos de evolução e compressão gravitacional. Segundo as teorias predominantes, ele é uma estrutura densa de rocha formada há bilhões de anos, durante os primórdios do Sistema Solar. Esse núcleo teria nascido de colisões de planetesimais, que são pequenos corpos compostos por gelo, rocha e metais. À medida que sua massa aumentava, ele começou a atrair gases leves como hidrogênio e hélio, formando o gigante gasoso que vemos hoje. No entanto, há controvérsias sobre sua existência exata, seu tamanho e até a sua composição. As simulações mais avançadas sugerem que o núcleo de Júpiter pode ter de 18 até 25 vezes a massa da Terra, constituindo cerca de 5% da massa total do planeta. Ele é composto por camadas concêntricas de materiais distintos, uma base rochosa envoltas por gelos de água, amônia e até metano, sobre a qual repousam as camadas superiores de hidrogênio e hélio comprimidos. No centro do núcleo, acredita-se que exista uma esfera metálica de ferro e níquel, semelhante ao núcleo interno da Terra. Essa estrutura desafia as condições extremas de pressão, que chegam a 3 milhões de vezes a pressão atmosférica terrestre, e temperaturas que podem chegar a 20 mil graus Celsius. Embora o núcleo rochoso de Júpiter pareça estável, alguns cientistas sugerem que ele pode estar em um processo de erosão. Esse fenômeno, causado pela dinâmica das camadas superiores de hidrogênio e hélio, sob pressão extrema, poderia estar dissolvendo partes do núcleo, misturando seus elementos ao restante do planeta. No entanto, apesar de toda essa incerteza acerca do núcleo, os dados das sondas espaciais indicam que ele interfere de fato na estrutura interna do planeta. Se confirmado, isso quer dizer que a maioria dos planetas gasosos devem se formar de maneira bem parecida, basicamente com núcleos rochosos primordiais, para ter uma atração gravitacional primordial e então atrair toda essa quantidade descomunal de gás. Viver nesse ambiente seria inviável para qualquer tipo de vida conhecida, pois estamos falando de estados que sequer conseguimos entender completamente. Basicamente, esse planeta interno, entre aspas, claro, é mais quente que a própria superfície do Sol, portanto é curioso pensar como deve ser esse lugar. Talvez mergulhado na escuridão há bilhões de anos, onde a última vez que viu a luz do Sol foi quando as nuvens de gás ainda estavam se aglutinando no passado. É um mundo onde a única presença perceptível por ali é a energia incessante do calor e a força avassaladora da gravidade, que moldam esse ambiente único e inóspito, muito além da compreensão visual que temos da superfície de planetas como a Terra. Enfim, é muito curioso pensar na existência de um lugar assim, escondido através das nuvens de um planeta gasoso colossal. O núcleo planetário de Júpiter é um lugar realmente assustador, mas que merece mais a nossa atenção. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!